BB Seguridade reportou os resultados do segundo trimestre e vieram muito forte. Lucro líquido acima do consenso, revisão do guidance e anúncio de dividendos. Por isso a gente vai discutir um pouquinho hoje e também vou dar uma olhada como é que foram os números, o que eu achei de positivo, o que eu achei de negativo, o que eu acho que merece aí uma atenção especial. Enfim, é isso aí que a gente vai dar uma olhada no nosso vídeo de hoje. Eu sou Leonardo Abud, essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, isso não se trata de uma recomendação de investimentos e também eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho para não perder nada, que deixem o like, que comentem se vocês têm as ações da BB Seguridade. Eu estou dando uma olhada tanto na BB Seguridade quanto na Caixa Seguridade, estou fazendo uma comparação das duas. Eu acho que cada uma tem um ponto interessante, um ponto positivo, um ponto negativo. Então deixa aqui embaixo se vocês querem que eu traga uma análise mais aprofundada sobre BB Seguridade ou Caixa Seguridade, como eu costumo fazer com outras ações. Então vamos lá dar uma olhadinha no resultado do segundo trimestre de 2022 da BB Seguridade. Começando aqui, pessoal, o lucro líquido veio aí na casa de 1,4 bilhão de reais. É um lucro acima do consenso. O consenso, o mercado esperava um lucro na casa de 1,25 bilhão de reais. Então, isso é muito positivo, tá? Quando uma empresa ela reporta números acima da expectativa, as suas ações tendem a reagir de uma maneira positiva. Além disso, a empresa também colocou uma revisão do guidance. Então, o que é o guidance, né? O que a empresa espera de resultados ao longo do ano. Como o segundo trimestre veio muito forte e, pelo jeito, eles esperam também que o segundo semestre venha muito forte, eles fizeram uma revisão do guidance que a gente vai dar uma olhada. Além disso, também a empresa anunciou dividendos e também eu espero que o mercado vai fazer revisões para os números de 2022. Então aqui um apanhado sobre o que foi o resultado, uma alta aí de 45% no resultado operacional, dividendos anunciados de 2,1 bilhão de reais, que é equivalente ao 80% do lucro líquido do primeiro semestre de 2022, então um payout bem elevado. E assim, no meu entender, praticamente todos os segmentos vieram com bons números. O segmento que teve um número, vamos dizer assim, um pouco negativo foi a parte de resultado financeiro. Eu acho que o mercado esperava um pouquinho melhor, mas a gente vai discutir um pouco, isso daqui veio de marcação a mercado do segmento de previdência da empresa. Então, aqui um pouco dos números, tá? O que eu acho que foi o grande destaque positivo é a Brasil Seg, que é o segmento de seguros, né? A Brasil Seguros, dentro, que é uma das subsidiárias aí da BB Seguridade. A gente pode perceber que na parte de resultado, né, a Brasil Seg chegou a contribuir aí, né, com mais de 200% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então a contribuição foi de 546 milhões de reais, sendo que ano passado tinha sido de 178 milhões de reais. Não só ela, tá? Todas as outras linhas também tiveram crescimento, mas quando a gente vê, por exemplo, o negócio de distribuição, que é a parte de corretora da BB Seguridade, a alta foi aí de 21%, então assim, é uma alta relevante, mas é bem diferente desses 200% que foi a Brasil Seg. Então assim, a empresa reportou um resultado, né, um lucro líquido de 1,4 no consolidado, 1,4 bilhão no trimestre, frente a 750 milhões de reais que eles tinham reportado no segundo trimestre do ano passado. Então, isso aí dá uma alta de 86% ano contra ano. E por conta disso, né, não só por conta disso, mas a BB Seguridade revisou o seu guidance, tá? Então, a estimativa que eles tinham anterior era de um resultado operacional ex-juros crescendo entre 12% a 17%. O que eles entregaram no primeiro semestre foi de 25%. Por conta disso, eles revisaram o guidance para o ano entre uma faixa aí na casa dos 15% a 20% de crescimento. Os prêmios emitidos pela Brasil Seg também superou bastante o guidance, tá? Então o guidance era de 10% a 15%, e a gente está aí com uma entrega de 21% no primeiro semestre, também revisando o guidance para algo como 20% a 25% nesse segmento. Assim, para mim, acho que esses foram os highlights, né, os destaques na parte de revisão de guidance. E aí vamos entender um pouquinho a fundo o que foi esse resultado do BB Seguridade, o que contribuiu tão positivamente, será que tem alguma pegadinha? Eu sempre gosto de levantar que a gente precisa entender o resultado, a gente precisa entender o que a empresa fez, para saber se aquilo ali é uma coisa que é recorrente, se a gente deve ver isso melhorando nos próximos trimestres e anos. Quando eu compro uma ação, eu compro ela para o longo prazo, eu não compro ela só para pegar o dividendo do próximo trimestre. Então, assim, aqui nesse quadrinho da esquerda, a gente tem a distribuição dos resultados do segundo trimestre do ano passado, tá? E aqui no quadrinho da direita, a gente tem os resultados, na distribuição dos resultados do segundo trimestre deste ano. E o que a gente pode perceber é que a Brasil Seg, no ano passado, era 25% do resultado, e nesse ano saltou para 39%. Então, é aqui que teve a grande melhoria.
No negócio de distribuição, a gente teve vindo de 51% para 45%. Não é que foi ruim, é simplesmente que não cresceu do jeito que a Brasilseg cresceu. E a Brasilprev vindo de 19% para 12%, perdeu um bocado de participação dentro dos resultados. Como a Brasilseg foi muito relevante, a gente precisa entender o que aconteceu aqui para entender se isso vai ser recorrente, se isso aqui a gente deve esperar nos próximos anos. Então, assim, olhando aqui para a Brasilseg, tá, que é o segmento de seguros da BB Seguridade, a gente vê que os prêmios, né, emitidos, né, os prêmios retidos, e o que é o prêmio? É a parte que você paga quando você contrata um seguro. Então, assim, contratou um seguro, aquele dinheiro, aquela mensalidade que você paga para o seguro, então anuidade, alguma coisa nesse sentido, aquilo ali é o prêmio que você paga para a empresa de seguros. O sinistro é quando a empresa tem algum tipo de pagamento devido a uma ocorrência. Então vamos supor assim, você bateu o carro, aquilo ali é um sinistro para a seguradora. E o que a gente pode perceber é que a gente teve uma alta de 18% nos prêmios emitidos, tá? E uma queda de 37% nos sinistros. Então, isso significa que a receita da Brasil Seguridade, né, da Brasilseg, ela subiu 18%, enquanto que a principal despesa, que são os sinistros, caiu 37%. Então, um ponto positivo significa que tanto o sinistro caiu, como também a empresa tem conseguido crescer a sua receita. Isso fez com que o lucro líquido da Brasilseg saísse de 243 milhões no ano passado para 743 milhões, essa alta aí de mais de 200%. Aí vamos então entender o que foram os movimentos. Então o primeiro movimento foi queda nos sinistros, tá? O que a gente costuma olhar? O índice de sinistralidade. Que é o quê? Que é o nível de sinistro, né? O volume de sinistros dividido pela receita da empresa, pelos prêmios da empresa. Quanto mais alto, maior significa as despesas com sinistros em relação às suas receitas. E a gente pode perceber que a gente teve alguns picos aqui durante a pandemia. É normal, porque o que aconteceu? Na pandemia a gente teve muitos sinistros na parte de vidas, né? Então a gente teve muitos óbitos na pandemia. Isso fez com que a empresa tivesse que pagar esses óbitos, então os sinistros dispararam. A gente já viu uma normalização nesse trimestre, então uma coisa que eu acho positiva aqui é que o nível de sinistro não está longe da normalidade do passado, tá? Uma coisa que poderia me chamar a atenção é se esse sinistro tivesse vindo para 10%, que aí seria atipicamente bom. Mas me parece que o índice de sinistralidade simplesmente voltou para os patamares normais aí do pré-pandemia, o que eu acho uma coisa muito positiva. Um outro ponto que a gente precisa sempre prestar bastante atenção é na composição dos segmentos dessas empresas, tá? Então, a que setores essas empresas estão expostas? A BB Seguridade, por exemplo, né, o segmento de seguros, a gente pode perceber que eles têm um impacto muito relevante, eles têm uma distribuição muito forte dentro do segmento rural e vida. O rural é porque o próprio Banco do Brasil ele é o grande credor do segmento agro no Brasil. Isso faz com que a BB Seguridade, junto com o seu braço aí de seguros, seja também a grande empresa, né, o grande player dentro do segmento de seguros para o setor agropecuário. Tá? E o que a gente pode perceber é que em azul a gente tem as receitas no segundo trimestre de 2020, ou seja, pré-pandemia, e em laranja a gente tem a receita no segundo trimestre desse ano. A gente pode perceber que o segmento de rural foi assim, um crescimento absurdo entre esses 2 anos. Tá? Então, o que puxou muito o crescimento da Brasilseg foi o segmento rural. E aí, aqui é um ponto que eu acho que a gente precisa ter uma certa atenção. Isso daqui é o quê? Isso aqui é um dado que eu pego dentro do Banco Central. Então, é o saldo das operações de crédito para o segmento agropecuário. E a gente pode perceber que a partir de 2020, esse saldo ele teve uma disparada. Como você tem muito mais crédito indo para o segmento rural, isso significa que esse é um segmento que cresceu muito e que demandou bastante seguros. Então, a Brasilseg, ela surfou o segmento rural, tá? E por que eu gosto de chamar muito atenção? Porque se esse setor, né, se o setor agro for mal, se a gente tiver, por exemplo, uma seca, se a gente tiver algum problema hídrico, ou então até mesmo um problema de preços do setor agrícola, essa é uma empresa que tende a sofrer junto. Então, entendo que quando vocês compram o Brasilseg, vocês estão com uma exposição relevante no setor agro. E pode ser uma coisa positiva ou negativa. E aí, um outro ponto que eu gosto de chamar a atenção é que a gente está num momento em que os preços das commodities agrícolas estão bem elevados. Tá? E isso daqui é o quê? É o preço de soja negociado em Chicago. E a gente vê aqui que aqui em 2018, 2019, pandemia,
e os preços dos produtos agrícolas disparando depois disso. A gente viu aí a soja saindo de algo como $9, $9,50 o bushel, atingindo até mesmo $16 e agora estabilizando aí na casa dos 14. Ainda assim, a gente está falando de um patamar de 50%, 60% acima do que era no pré-pandemia. Então aqui, por que eu gosto de chamar atenção para isso? Tá? Porque a gente não sabe para onde é que vai os preços das commodities agrícolas. Isso daqui tomba, vai ter um impacto bastante negativo no segmento agro e por conta disso também é um risco para a Brasil Seguridade. E aí, por fim, eu gosto de trazer aqui o que eu achei de pontos positivos e pontos negativos dentro do setor, dentro do resultado da BB Seguridade. O ponto positivo, primeiro, eu acho que teve um forte crescimento da receita, de novo, muito puxado pelo segmento rural, a sinistralidade normalizando, então isso aí mostra que a empresa tem conseguido voltar para os seus patamares pré-pandêmicos, uma revisão do guidance que a gente deve ter aí para este ano um lucro acima do que era esperado e provavelmente a gente vai ter uma revisão também do mercado para o lucro de 2023. A empresa vem distribuindo bons dividendos, então assim, é uma empresa que tem altos níveis de rentabilidade, tem conseguido crescer, tem passado por um processo de normalização e deve continuar pagando bons dividendos para os próximos anos. Na parte negativa para a ação da BB Seguridade, o resultado financeiro, que deveria ser melhor impactado por uma Selic mais alta, foi também impactado por uma marcação a mercado. E o que é marcação a mercado? São os títulos que ela tem dentro do segmento de previdência e com o que a gente chama de abertura da curva de juros, e eu vou fazer um vídeo ainda explicando mais a fundo o que é marcação a mercado, o que é curva de juros. Mas enfim, nesse segundo trimestre a gente teve a abertura da taxa de juros, né, da estrutura a termo de taxa de juros. Isso impactou negativamente o segmento de previdência. Não é uma coisa que deve ser recorrente, eu imagino que o terceiro trimestre já deve ser bem melhor em relação a isso. Outro ponto, eu tenho uma certa dúvida sobre o crescimento futuro. Como a gente viu, ela é uma empresa que está muito exposta ao segmento rural, e esse é um segmento que está num ponto do ciclo, na parte alta do ciclo, vamos dizer assim. Eu tenho uma certa dúvida o que vai acontecer com os preços de commodities agrícolas, isso aí pode voltar, enfim, aqui é uma certa dúvida que eu tenho em relação ao crescimento futuro. E por último também o contrato com o Banco do Brasil. Então essa é uma empresa que se beneficia demais de ter o espaço dentro do balcão do Banco do Brasil. E para quem não sabe, a BB Seguridade tem um contrato junto com o Banco do Brasil, que, se não me engano, isso ainda tem mais uns 10 anos de duração. Então para mim aqui é um ponto negativo, é um ponto de dúvida. A própria Caixa Seguridade, que como eu comentei um pouquinho, é uma outra empresa que eu comecei a olhar, ela já tem um contrato bem mais longo junto com a Caixa. E por fim também, aqui a gente tem algumas projeções para a BB Seguridade. Então, o que a gente tem hoje? Um preço-lucro estimado de 9 vezes para 2023, deve ser revisado isso para baixo, né, porque o lucro deve ser revisado para cima. Um dividendo projetado na casa aí dos R$ 2,52 por ação. Isso aí deveria dar um dividend yield de mais ou menos acima de 8% para o ano que vem. Então, eu acredito realmente que a BB Seguridade tem tudo para pagar mais de 8% de dividend yield para o ano que vem. De novo, não é uma recomendação de investimento, tá? E também a gente tem que entender que é uma empresa, então corre riscos, a gente não sabe se, de repente, os sinistros podem disparar, alguma coisa nesse sentido pode ocorrer. Tá? Então, entendam sempre que dividendo é fruto do resultado da empresa. Se a empresa for mal, o dividendo também deve cair. Bom, pessoal, é isso daí. Eu queria também lembrar vocês que a gente tem uma live essa semana. A gente vai fazer a nossa live na quarta-feira, às 8 horas da noite. Então não percam, já deixei aí alguns avisos ao longo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.